Hoje o culto da família girou em torno da coerência de Deus. Depois mergulhei nos pensamentos. Que Deus maravilhoso é esse, que além de criar o homem, ainda se interessa pelo seu bem-estar. Porque alguns pensam que o homem foi criado e em seguida abandonado à própria sorte. Não. Deus é o nosso Criador, é aquele que mantém a vida e também é o nosso Redentor. Porém, descobri mais uma coisa especial em Deus. Ele está tão interessado no nosso bem-estar que se aproxima de nós fazendo pessoalmente algumas coisas que para ele, como Deus, seriam desnecessárias. Apenas para nos dar o exemplo de como fazer para depois continuarmos na prática. O pai ou a mãe ensinam os primeiros passos, ajudando o filhinho a caminhar, andar de bicicleta, fazer economia e assim por diante. Eles não apenas orientam, mas dão exemplos de como fazer. É a coerência dando a força necessária para aquilo que desejam ensinar. Sabe, Deus fez o mesmo ao homem com relação a coisas importantes da vida. Quando falo Deus, me refiro àquele que disse, façamos o homem à nossa imagem. Sim, ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja, deixando as cortes celestiais, Jesus Cristo veio a este mundo como um bebezinho, cresceu e cumpriu a sua missão, dando ao homem a chance de vida eterna. Além da missão de salvar o homem ao morrer na cruz, Jesus veio para mostrar ao homem sobre como viver uma vida vitoriosa. Hebreus 4,15 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. E no verso seguinte diz, acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de acharmos misericórdia em tempo oportuno. Sim. Jesus Cristo poderia ter ficado lá, mas veio porque sabia que um dia você nasceria e precisaria dele. Ele foi batizado nas águas do Rio Jordão. O batismo significa abandono da velha vida e um novo nascimento para uma vida nova ao lado de Deus. Você acha que Jesus precisava ser batizado? É claro que não. Ele nem pecado tinha e nunca pecou, apenas o fez para nos deixar o exemplo a ser seguido pelas gerações seguintes. A palavra de Deus diz em São Marcos 16, quem crer e for batizado, será salvo. O batismo é um importante passo na vida cristã. Através dele você demonstra publicamente sua decisão de seguir o Mestre por toda a vida. Jesus nos ensinou a orar para demonstrar a necessidade de sentir contínua dependência dele. Essa é a única forma que temos de nos comunicar com ele. Como é bom saber que o Eterno está no controle de nossa vida. Jesus não tinha pecados para confessar, mas nos ensinou a fazê-lo. Não tinha ódio de ninguém, mas nos ensinou a perdoar. Nunca caiu em tentação, mas nos ensinou a afugentá-la. Tudo na breve oração que nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Ele lavou os pés dos discípulos. Interessante que, nesse episódio, os pés de Jesus não foram lavados, porque a lição principal que ele pretendia deixar era a lição da humildade. Na noite em que ele foi traído, cingiu-se com uma toalha e começou a lavar os pés imundos dos discípulos. Ali, Jesus fez um serviço que somente os escravos faziam, mostrando que ele não faz acepção de pessoas. Era a majestade do céu baixando até nós para nos ensinar a grande lição do serviço e da humildade. Significa que devemos deixar o nosso eu morrer para o mundo, não no sentido de perder a autoestima, mas colocá-la no devido lugar, aos pés de Jesus. A maior conquista do ser humano é a conquista de si próprio. Devemos desconfiar de nós mesmos, negar o nosso eu a cada dia e deixar que somente Jesus Cristo apareça em nossa vida. Jesus morreu como culpado. Ele poderia apenas ter cruzado os braços, porque quem não tem culpa não merece ser castigado, mas ele se fez culpado por nós para que através dele tivéssemos acesso à vida eterna. Após a semana da criação, Deus descansou no sábado e santificou e o abençoou. Você acha que Deus estava cansado? Claro que não. Isaías 40:28 diz, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Ele descansou para dar o exemplo, para ser seguido por todas as gerações. Em Mateus 5:17 e 18, ele afirmou, até que os céus e a terra passem em mim, e o tio se me tirar da lei, até que tudo se cumpra. O sábado está contido na lei, e os céus e a terra ainda não passaram. Sua observância é tão importante que ele a escreveu.
A próprio punho, sim, foi escrito pelo dedo do próprio Deus. Isso está em Êxodo, no capítulo 31, verso 18. Além do descanso necessário, o sábado lembra nossa origem divina, que viemos das mãos do Criador, que fomos feitos à sua imagem e não evoluídos a partir de um animal. O sábado não é mais importante do que os outros 9 mandamentos. Apenas o estou destacando porque é o único que foi esquecido. Não foi em vão que Deus disse, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20, verso 8. Porque ele sabia da tendência do ser humano em esquecer coisas importantes da vida. Quando Jesus viveu entre nós, ele também guardou o sábado, ratificando o mandamento através do seu exemplo. Após a sua ascensão, os discípulos continuaram na prática. Posteriormente, também os cristãos primitivos. Em nossos dias, poucos são aqueles que se importam com o sábado, porque infelizmente a verdade é impopular. E assim o lembra-te de Deus continua no esquecimento. Certa vez um pregador falava em seu sermão, o sábado foi abolido, valeu somente até a cruz. Hoje a lei é morta e vivemos sob a graça, na nova aliança. Um senhor idoso que estava sentado no primeiro banco levantou-se, pegou o celular do pastor que estava sob o púlpito e saiu pelo corredor em direção à rua. Ei, 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 disse o pastor, devolva o meu celular, isso é um roubo. O homem calmamente disse, pastor, eu preciso de um celular, e como o senhor disse que a lei valeu somente até a cruz, então eu estou autorizado a roubar, bem como a mentira, adulterar e até matar. Ou só o sábado é que foi abolido? Algo para se pensar. O sábado é uma questão de obediência a Deus e não uma questão de conveniência aos assuntos humanos. Ninguém será salvo porque guarda o sábado, porém ninguém irá para o céu transgredindo voluntariamente a lei de Deus. Porque de acordo com João 3,4, o pecado é transgressão da lei. E de acordo com Tiago 2,10, aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, observar 9 mandamentos é o mesmo que estar mais ou menos grávida. De novo, algo para se pensar. Amigo, isso não é legalismo, é uma questão de fidelidade a Deus. Através da obediência, você está mostrando ao universo de que lado você está, a quem você realmente está adorando. Todas as vezes que Alejandro Bulhon visitava sua noiva, ela lhe servia mamão e ainda repetia a porção. O que ela não sabia é que ele detestava mamão. Mas ele comia aquilo quieto porque amava muito, até que um dia passou a gostar de mamão. Quando amamos a Deus de verdade, a obediência virá como consequência desse relacionamento. Pois bem, meu caro, Deus deixou essas importantes lições, destacando a importância de cada uma delas, com o seu próprio exemplo, para que você e eu pudéssemos segui-lo hoje. O resultado será uma vida mais abundante, mais feliz e melhor. A recompensa será a vida eterna. Pense nisso.